Olá, eu sou Jorge Pfeiffer, psicólogo, e eu vim apresentar para vocês, dentro do projeto Cultura em Casa da Prefeitura de Uberlândia, aspectos naturalmente sobre a formação do sujeito, construção do sujeito dentro de uma nova realidade. O que é ser dentro naturalmente desse nosso cotidiano de todas as coisas. Para começar, eu não vou contar naturalmente muita novidade. Muitas pessoas já me conhecem dentro da cidade, dentro da comunidade, mas eu sou um homem que já passou por essas adversidades todas, dentro, em primeira instância, de ser o primeiro de uma família de 13 filhos. Então eu sou o precursor de uma família grande, onde os prós e contras sempre aconteceram, antes, durante e depois, e atualmente quando acontece, toda a comunidade da própria família tenta também se juntar para, não digo salvar, mas ajudar a reconstruir e formar naturalmente essa boa simbiose, essa boa sintonia do que é uma família com algum equilíbrio dentro de um mundo tão caótico como aquele que nós vivemos hoje. Veja bem, em princípio, quando se forma naturalmente dentro do mercado de trabalho, as pessoas sabem o que eu quero ser na vida. Não se pergunta mais uma criança o que é que você quer ser na vida, mas assim, o que você vai ser na vida é muito importante para nós. O que é que você escolhe? As nossas crianças já são mais informadas do que nós. Por quê? Porque elas entram naturalmente na internet, elas já ligam o aparelho, já sabem de pluga aqui, pluga ali, ela escolhe o que ela gosta, o que ela quer, de uma forma arbitrária, sem nos perguntar o que é que a gente acha. E quando a gente a encontra naturalmente fazendo aquilo que a gente não conhece bem, se pergunta por quê, ela também não sabe muito o que explicar, mas ela diz que é bom para ela e ela gosta. E se você naturalmente começa a dizer, mas isso não vai te fazer bem, você já começa a colocar na cabeça de uma criança prós e contras do desejo dela, do prazer dela, da curiosidade dela, e naturalmente desenvolver perspectivas do que é que esse cara está fazendo ou está falando, o que está acontecendo no mundo, que elas veem a internet o tempo inteiro, veem as coisas naturalmente acontecendo, mas elas não têm capacidade de decifrar isso em códigos, vamos pensar, normais, com a linguagem naturalmente do adulto. Elas fazem as perguntas e nós, se tivermos alguma habilidade, respondemos mais ou menos. E se não tivermos nenhuma, diz, olha filho, procura mais que talvez você encontre. Então nós não somos os primeiros imediatos como era no passado. No passado havia um duplo papel, o pai que trabalhava para dar a comida, a casa e a manutenção da sobrevivência da família, e a mãe que tinha o papel naturalmente da educação e da formação do sujeito como naturalmente um elemento que precisava de crescer e naturalmente começar a ser no mundo. O ser no mundo não é ser profissional, é existir mesmo. O que é que eu vou fazer na vida? Não. Primeiro, o que é que eu sou dentro desse mundo? Eu sou o filho do seu fulano, com dona fulana, minha família é assim, meio assada e tudo mais, eu tenho parentes, isso, aquilo. Isso aí é a historiografia da família e da identidade do sujeito. Ele aprende isso, mas ele também depois esquece. E volta e meia, quando você está procurando naturalmente uma referência, ele vai procurar os parentes para dizer quem é quem, de que família que é, quem puxou isso, quem puxou aquilo, de que isso, que aquilo. Então veja bem, todo esse autoconhecimento a gente perde com o tempo, não no sentido de negar o que está registrado numa certidão de nascimento, mas o que está registrado como uma conquista dele no universo ou no mundo das pessoas que, como eles, estão trabalhando, estão vencendo na vida, estão crescendo como pessoas, como empresários, como indivíduos, vamos pensar assim, Então o que acontece? Esse personagem, ele tem um exercício de conhecer o outro através de quê? Da amizade, do contato social, dos clubes, dos jogos, das torcidas e dessas coisas todas. Então ele vai se socializar, eu diria até que um pouco tardiamente, em detrimento naturalmente de uma coisa que pudesse acontecer quando ele ainda é jovem, ainda é criança, no grupinho da escolinha, com os amiguinhos que ele tem, com os bullying que ele tem, com quem é amigo, quem não é amigo, quem é que pode, quem é que não pode, quem tem, quem não tem. Essas diferenças todas são a formação o que eu posso ser na vida e o que eu tenho direito e que eu tenho que abdicar disso em favor naturalmente do que está disponível para mim. Ou seja,
Se eu não posso ter isso, eu tenho que trabalhar, tenho que estudar para construir e conseguir isso. Só que quando eu faço isso e acabei de fazer, isso já não é mais o que eu quero outras coisas. Então, é uma construção e desconstrução do sujeito em cima do que ele quer para ele, para ser no mundo. A minha visão é psicológica, eu fiz a minha formação em psicanálise e coisas dessa ordem, eu trabalho com isso, né? Quer dizer, quando aparece um paciente que vem naturalmente num tipo de sofrimento e de brigas familiares, separações e coisas dessa ordem, a gente tem que primeiro perguntar quem é você e o que é que você gosta do que você faz, para saber se esse sujeito está em sintonia com a própria vida dele. E se isso não está bem para ele, ou mal formada para ele, todas essas adversidades que aparecem para ele são naturalmente um conflito que ele não tem bases nem para como enfrentar. Ele se desespera, ele comete imprudências, vai para a violência, ou separa, ou pune um e outro, ou xinga a família inteira e bota todo mundo para correr. Então ele fica tentando resolver isso através de uma força que é mais oral do que de fato. Porque as pessoas se importam com ele enquanto ele é cooperativo, socializado. Quando ele é naturalmente agressivo, as pessoas começam a botar um pé atrás com ele e ele vai sendo cada vez mais excluído. E isso faz ele sofrer. Ou seja, nem aqueles para quem eu confesso que não está legal, me acolhem. Então, a pessoa vive com sentimentos precoces de quê? De um lugar e um papel que não se adequa numa realidade, numa sociedade onde ele vive. Por quê? Porque não construiu isso? Não, porque o que foi dado para ele foi aos montes, foi pelas mídias, foi pela internet, foi pela escola. É um borbotão de naturalmente de informações e coisas necessárias para ele viver o dia a dia, para ele ser aceito. Ou seja, ele tem que falar muitas línguas, sem falar a língua dele, é claro, né? Que é a língua do grupo, das pessoas que estão em volta dele, fazendo e já cometendo os delitos que fizeram, mas já sanados e salvos desse tipo de conflito. Então esse que se sarou vai orientar esse outro como preposto da figura do pai e da mãe que ele teve, mas não teve. Então veja como a gente é esvaziado dessa coisa básica que é família, no sentido não estatuída como família, mas no sentido de que uma família é um sujeito e mais um mundo que ele cria em volta dele. A gente só pode pensar numa família quando você se casa, tem uma companheira e forma a partir de você a sua continuidade. Se não tem essa continuidade, não é a família, é um casal, é um par, é o que vocês possam chamar de naturalmente normal também. Não tem que dizer que tem que fazer, mas tem que dizer que quando você tem um projeto, você deve constituir isso em cima de um projeto de dois. Dois desejos fazem mais força ou menos força do que um desejo só para dois, onde há as distonias de casamento, as brigaiadas e tudo mais. Eu penso uma coisa, você pensa outra, isso aí é um conflito de saber, vamos dizer, quem pode mais, ou quem vai ser satisfeito primeiro. Isso já mostra as incompatibilidades que antigamente os americanos adoravam fazer, que era de gênios, ou seja, eu sou desse jeito, a gente combinava muito, casou, acabou. O que é que mudou? Mudou a visão deles? Não, não mudou a visão deles, mudou uma visão que ele não mostrou e que ele apresenta agora em segunda opção para viver junto com o companheiro que ele tem. Quando a gente começa a falar sobre esses parâmetros todos, fica dizendo, mas que confusão que é a gente viver. Não é confusão, é naturalmente ouvir o outro a partir de você, não, a partir do outro. O como ele é, de quem que ele nasceu, o que é que ele gosta, se ele é filho de pobre, se ele é filho de rico, se ele tem projetos megalomaníacos, ou se ele naturalmente é um cara que só quer trabalhar, ou que só gosta daquilo, se ele é excêntrico, se ele é um cara cordato, se ele é boa gente, se ele toma as biritas dele só nas festas, ou se ele gosta de uma cervejinha, de uma cachaçinha. Essa coisa de socializar a amizade, que as pessoas hoje conhecem todo mundo, mas ninguém é amigo de ninguém. Amigo no sentido de chegar e dizer, preciso te contar uma coisa para você, o que você acha? Dividir, consultar dividindo seria pedir a opinião do outro para que você some a sua opinião com a dele e você tem duas opções para escolher. As pessoas não fazem isso, morrem de vergonha, acham que é esquisito, o que vão pensar de mim? Faz esses juízos precoces que não servem para nada. Por quê? Tudo que você possa pensar que o outro pensa pode ser positivo. Mas pode ser que o outro pense coisas muito melhores ou coisas muito piores. Converse.
abra o espaço seu do tipo, eu não sou perfeito, estou passando por uma coisa muito séria e não estou dando condição de resolver. Você conhece isso? Já passou por você? Tem história na família? Então você vai criando naturalmente uma forma de diluir essa angústia, esse pesar ou essa dificuldade que você toma toda como se fosse uma coisa sua. Eu sempre falo isso no sentido de união. Quer dizer, nós somos seres humanos, somos todos irmãos, filhos de Adão e Eva, e somos filhos de Deus. Só que nós temos tantos desentendimentos que são piores do que naturalmente o entendimento, que é muito mais simples, muito mais solidário e muito mais construtivo. Entende? Então, todas essas coisas que estão dentro do nosso cotidiano estão ligadas naturalmente ao que? Ao aprender a viver. Naturalmente, hoje em dia, os livros de autoajuda estão aí aos milhares. Todos eles falam a mesma coisa. Primeiro, você goste muito de você para depois gostar dos outros. Eu acho que você deve gostar de você, porque se você não dá nota boa para você, você acaba no fim entrando num lugar onde seu valor é sempre menor. Você já se pensa menor. Entende bem que toda essa construção, ela não é feita a partir de um parâmetro, eu sou filho do doutor fulano, eu sou isso, sou aquilo, meu pai é fazendeiro, a gente tem isso, teve aquilo, tudo mais, que a onipotência e o dinheiro como a causa de se afirmar como personagem. Não é assim. É simplesmente dizer, olha, eu tenho uma família assim, cheia de problema, mas a gente se entende. Quer dizer, mostra que você é lábil dentro daquela confusão também, que você não é uma pessoa que quer suicidar ou quer se matar, quer mudar de cidade, para ninguém saber que você vive na desgraça. Então, veja bem, o que eu estou colocando para vocês é que viver é uma experiência que Deus nos deu para viver bem, mal, com prazer, sem prazer, com riqueza, com faltas, com prejuízos, com a tragédia, com a alegria, com coisas dessa ordem. Mas a gente tem que, em primeira instância, perceber como eu quero, o que eu gosto a partir de mim, não é a partir do que eu aprendi. O que eu aprendi e algumas coisas se viram e outras não. Algumas coisas estão na minha vida como um valor e outras já passaram, elas não têm mais importância. Então é sempre buscar na modernidade, naquilo que vem naturalmente hoje, como naturalmente uma coisa acessível, onde eu entro nisso e como eu posso me beneficiar dessas coisas para naturalmente isso realmente ser também bom para mim. Ou seja, eu quero me incluir na lista dos consumidores do prazer, das alegrias e das coisas boas, para que, enquanto sujeito, eu seja acessível e possa ser também ouvido como uma pessoa que, igual às outras, pensa naturalmente sobre as mesmas coisas e os mesmos desejos. Seria por aí, naturalmente, uma forma de você, com alguma facilidade, com alguma, digamos, benevolência, você não se culpar tanto por não ser. Você aceitar bem a forma de você descobrir no outro coisas que você não tem, até agradecer o que agora você tem. E você perceber que quando você dá um passo, 2 passos, 3 passos, você pode ir mais longe do que jamais você sonhou. Ou seja, colocar a ousadia não como uma agressividade, mas como um caminho para você chegar o mais longe possível daquilo que naturalmente você não quer. E o mais perto possível daquilo que faz parte da sua nova realidade. Seria assim, gente. Aproveitem, tentar pensar sempre o que eu quero para mim e a partir de mim, como eu posso fazer isso com tanta gente à minha volta que de alguma maneira depende de mim, precisa de mim. E eu naturalmente, no que eu posso, eu faço. No que eu não posso, eu digo, sinto muito, mas eu não tenho condições de dar a você essa oportunidade. Com isso, você sai sem culpa de não ter feito, porque você se desculpando, você naturalmente terá sempre a oportunidade do outro chegar mais uma vez e perguntar. E quem sabe da próxima você pode ser útil e pode ser um cara legal. Até lá.